Olá, meu nome é Alquiane, eu tenho 41 anos e sou a auditora fiscal do estado de Mato Grosso do Sul. E a partir de hoje, eu venho compartilhar com vocês a minha trajetória e tudo que eu fiz para hoje estar aqui. Durante os 5 anos de faculdade, eu fiz vários estágios. Fiz estágio no Ministério Público, na Defensoria Pública, no Tribunal do Trabalho, inclusive em escritório de advocacia. Aos 22 anos, eu já estava muito insatisfeita com a profissão que eu exercia. Eu me formei em Direito no ano de 2000 e eu fiz vários estágios, Ministério Público, Tribunal do Trabalho, Defensoria Pública, inclusive no escritório de advocacia. E comecei a exercer essa profissão de advogada numa empresa de construção civil. E o meu salário, na época, era R$ 900. Então já somava tudo, eu já estava insatisfeita com a profissão em si e com o salário que era um pouquinho acima do salário que eu ganhava como estagiária. Mas o que mais me deixava intrigada era fazer a audiência. Sentar de frente para a parte contrária me causava um desconforto muito grande. E então, com 22 anos, eu já queria mudar de profissão, já não me sentia à vontade com a profissão que eu estava exercendo. E foi quando eu comecei a imaginar o que é que eu poderia fazer que fosse me deixar feliz, porque até então eu trabalhava para receber o meu salário no final do mês. Eu não trabalhava com amor, eu não me dedicava a essa profissão com o amor que eu imaginava que seria, como seria exercer uma profissão. E no final do mês eu recebi o salário e pronto, eu começava tudo de novo, trabalho para receber o salário. Juntando essa questão da falta de realização profissional, a falta de me sentir feliz com essa profissão, com o meu trabalho, e somado ao meu alto valor teórico e um alto valor econômico que eu tenho, eu percebi que essa área realmente não ia me trazer essa satisfação. E já tinha vários amigos que eram concursados. A minha mãe é professora, hoje é professora aposentada, professora estadual aposentada. E eu comecei a olhar para essa possibilidade, começou a me abrir os olhos e me encher, né, de uma expectativa que essa poderia ser uma interessante saída para mim, uma busca, um novo objetivo que eu fiquei realmente muito animada em percorrer. E essa oportunidade do concurso público, eu vi assim como uma questão que iria me trazer, além da satisfação pessoal, a satisfação profissional, iria me oportunizar a realização de todos os meus sonhos. Logo que eu comecei a estudar para concurso público, eu trabalhava e me dedicava aos estudos. Mas eu comecei a pensar que se eu parasse de trabalhar e me dedicasse apenas ao concurso público, eu ia obter êxito num tempo mais curto. Então a minha decisão foi parar de trabalhar por um tempo e focar apenas nesse objetivo que era passar no concurso público. Eu escolhi o concurso na área fiscal, então eu fiquei dedicada, bastante focada no concurso para a área fiscal. Logo que eu optei para fazer concurso público e com essa minha decisão de parar de trabalhar para apenas focar no estudo, para me dedicar ao estudo, deu uma oportunidade para eu sair do país. Então eu encaixei essa oportunidade nos meus planos para que eu fosse para outro país, trabalhasse por um determinado tempo e trouxesse o recurso financeiro que eu precisaria para parar de trabalhar, para me dedicar ao concurso público. Como eu falei, quando eu advogava, meu salário era bastante pequeno, eu ganhava R$ 900. E por mais que eu ainda conseguisse fazer uma certa poupança, era insuficiente para me manter o tempo necessário estudando para concurso público sem trabalhar. Então eu aproveitei essa oportunidade e me mudei para Portugal. Eu fui com a minha irmã mais velha e o meu cunhado. E lá eu fui trabalhar para juntar uma determinada quantia que fosse suficiente para me manter aqui no Brasil estudando para concurso público. Logo que eu decidi ir para Portugal, trabalhar, fazer essa economia e voltar para o Brasil, começaram as interferências. Era amigo de amigo que tentava me persuadir a não fazer, alguns familiares, até vizinhos, até aquelas pessoas que nem me conhecia direito,
vinha me falar que isso não era uma coisa para se fazer, que aqui no Brasil eu já tinha a minha profissão, que eu já tinha feito minha faculdade, que era loucura largar tudo isso e ir para um país estranho para juntar, apenas para juntar dinheiro para voltar para o meu país e começar um estudo. Mas como eu já tinha traçado, já tinha feito os meus planos, já estava tudo certinho na minha cabeça, planejadinho no meu orçamento, eu decidi, eu vou seguir o meu sonho, eu vou partir para a realização desse objetivo, e foi isso que eu fiz. Eu deixei de escutar as vozes externas e resolvi ficar com a minha voz, que já tinha traçado esse plano, e decidi realmente seguir até o final aquilo que eu já tinha decidido. Chegando em Portugal, nós chegamos lá no inverno. Fazia 2 graus negativos e eu nunca tinha pegado esse frio aqui no Brasil. Eu sou do estado de Mato Grosso do Sul e aqui faz muito calor. Então lá eu tive que fazer muitas adaptações. Desde o clima, a alimentação, que era bastante diferente da nossa, as roupas que nós levamos para Portugal não eram as roupas adequadas para aquele frio, tomamos muita chuva, passamos sim certa privação alimentar, perdi 6 quilos em apenas 2 meses da minha chegada em Portugal. Só para você ter uma ideia, eu fui para Portugal com 56 quilos. Em 2 meses eu estava com 50 quilos. Agora, eu tenho 1,70 de altura e hoje eu peso 65 quilos. E quem me conhece sabe que eu ainda sou uma pessoa bem magrinha, estou bem dentro do meu peso. Só para vocês terem uma ideia de o que é que foi chegar em Portugal e estar 15 quilos de diferença do meu peso hoje. O meu plano inicial era ir para Portugal e ficar 1 ano, juntando o valor necessário para ficar aqui no Brasil, estudando por 2 anos sem trabalhar. Então, antes de ir, eu fiz o meu planejamento, fiz os cálculos do valor que eu precisaria e assim eu fui. Chegando lá, fui trabalhar, me dediquei apenas ao trabalho, estava lá para trabalhar e trazer o dinheiro, então eu não tive momentos de lazer, eu não fui turista, eu fui realmente para trabalhar e trazer o dinheiro aqui para o meu país. Passado 1 ano, eu tinha conseguido o valor que eu tinha ido buscar e acresci um pouco mais para ter uma sobra, para ter um valor acima do mínimo necessário para eu me manter aqui no Brasil estudando. Tendo já conseguido o recurso financeiro que eu fui buscar em Portugal, chegou a hora de voltar para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, eu fui passar um tempo em Costa Rica, que é a cidade onde eu e meus irmãos crescemos e onde os nossos pais ainda residiam. Chegando lá, tirei aquele tempinho de descanso para matar a saudade da família, dos amigos e colocar a cabeça no lugar para começar a segunda fase do meu planejamento, que era realmente estudar para concurso público. E pensando numa forma de ganhar tempo nesse vai e vem, de sair para um cursinho, para uma biblioteca, eu tive a ideia de comprar uma motinha, que era uma bis, onde tinha aquele compartimento onde eu poderia guardar os livros, as apostilas, que me ajudaria muito a ir pro cursinho. Eu comentei com a mãe essa minha ideia. E como a mãe não gosta muito de moto, e eu confesso que eu também não gosto muito, ela me sugeriu que eu comprasse um Fusca no lugar da moto. E eu comecei a pensar, mas um Fusca, como é que vai ser me dispor de um determinado recurso financeiro que fosse adequado às minhas condições financeiras, que não fosse atrapalhar o meu orçamento para o concurso, para estudar para o concurso. Eu comecei a assimilar aquela ideia e de repente foi aí que a mãe conversou com o pai, que conversou com um amigo e que me apareceu com um Fusca que cabia dentro do meu orçamento na calçada de casa. É aí que eu falo, quando você quer muito uma coisa, quando você se planeja, as coisas vão se moldando, até o universo vai te ajudando a atingir essa sua meta, esse seu objetivo. E foi aí que me apareceu esse Fusca, que cabia exatamente dentro do meu orçamento. Com R$4.500 eu comprei o meu Fusca e eu poderia iniciar a segunda fase do meu planejamento. Antes de eu ir para Portugal, eu já tinha feito um planejamento inicial
que eu precisaria de 2 anos de estudo para passar no concurso público na área fiscal. E agora, iniciando essa segunda fase, eu me matriculei num cursinho aqui em Campo Grande, porque eu queria estar mais familiarizada com o que era a vida de um estudante para concurso público. Ao todo, era cerca assim, de 18 matérias que eu teria que estudar nesse prazo de 2 anos para passar nesse concurso público na área fiscal. Então, eu precisava realmente focar nesse concurso. Aqui já começa aquela fase extremamente importante do estudo para concurso público, que é observação e estudo minucioso do edital. É aqui que você vai saber quais são as matérias mais importantes para o seu concurso, aquelas que têm um peso maior, quantidade maior de questões, e foi nisso que eu me apeguei. Eu estudei com muito foco, muito estudo do edital para me preparar para esse prazo de 2 anos estudando focada para o meu concurso. Chamo também atenção para o foco. O meu foco era passar num concurso público na área fiscal. Então o meu planejamento de estudo foi todo voltado para o meu objetivo. Quando nós temos muitos objetivos, que é o caso do concurso público, que tem várias opções, essa questão de não se focar, não escolher o concurso que você vai fazer, vai te tirar um recurso muito precioso, que é o tempo. O tempo é muito precioso para aquelas pessoas que querem se dedicar ao concurso público. E já bem baseada no concurso público que eu queria, nas matérias que eu precisaria estudar e no meu prazo de 2 anos para passar no concurso, eu procurei um cursinho voltado para isso. Porque eu queria estar dentro, no meio de pessoas que tinham o mesmo objetivo que eu. Eu ficava ainda mais focada e mais motivada em atingir o meu objetivo. E lá no cursinho, tinha pessoas que já estudavam há muito tempo, tinha pessoas que estavam como eu, começando, e tinha aquelas pessoas que já estavam dentro de um prazo razoável para se passar no concurso público. E foi lá que eu realmente tive ideia do que é estudar para um concurso público, o que é você se dedicar. É como se você estivesse realmente numa nova área, numa nova seara que eu nunca tinha vivido, que eu não tinha conhecimento. Foi aqui que eu me deparei com mais uma decisão que eu precisava fazer. Para manter dentro do meu orçamento, eu precisava escolher. Ou eu voltava para casa para almoçar, ou eu levava uma marmita, almoçava dentro do meu Fusca e poderia pagar mais 1 ou 2 matérias no cursinho. E essa foi a opção que eu fiz. Então eu não voltava para casa, eu ficava o dia todo no cursinho e optei por fazer 1 a 2 matérias a mais. Quando a gente tem um objetivo, é natural termos que fazer escolhas. O ideal é optarmos por aquelas escolhas que vai nos aproximar desse nosso objetivo. Foi por causa disso que eu optei não vir almoçar em casa e ficar no meu carro almoçando e assim abrindo mais uma brechinha financeira para eu poder pagar 1 ou 2 matérias a mais. Muitas pessoas podem achar que isso é um sacrifício, deixar de voltar para casa, ficar almoçando dentro do carro para poder fazer um pouco mais de matéria, pagar uma matéria a mais no cursinho. Mas eu nunca vi isso como um sacrifício. Dependendo do jeito que a gente olha para as coisas vão acontecendo e você vai vendo como um aprendizado, como uma oportunidade. Pelo fato de eu não voltar para casa e ficar almoçando dentro do Fusca, além de poder fazer 1 ou 2 matérias a mais nesse dia, o que acontecia? Eu ficava no cursinho, eu passava o dia todo no cursinho e ali eu tinha acesso maior aos professores, eu fiz mais amizades, eu conseguia tirar mais dúvidas. Então uma simples escolha, abrir mão de um pequeno conforto que era vir almoçar em casa, me abriu portas para muitas outras oportunidades e que eu consegui abraçar a todas. E foi nessa época que o meu Fusca virou meu companheiro, meu amigo, virou meu meio de locomoção, virou o meu refeitório e virou até o meu quartinho de descanso. Então eu comia, dava uma descansadinha, estudava no Fusca, nos intervalos que eu não podia estar no cursinho. E nesse inteirinho, as portas do cursinho foram abertas para mim. Foi me fornecida uma sala onde eu poderia ficar estudando.
Além de fazer muitas amizades, tanto de colega quanto de professores, essa oportunidade de ficar no cursinho, ganhar uma matéria a mais, só me trouxe maiores oportunidades e além de me encurtar o tempo para passar nesse concurso público ao qual eu almejava. E o fato de ficar lá estudando no meu Fusca ou aproveitando as demais oportunidades, me oportunizou a passar num concurso num período ainda menor daquele inicialmente planejado. A minha ideia era ir para o cursinho para me familiarizar com o que era estudar para concurso público. Então, durante 2 meses, eu me matriculei nas mais variadas matérias que constavam no meu edital. E eu fiquei 2 meses fazendo 2 matérias por período, 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Então eu chegava no cursinho por volta das 8 horas da manhã e voltava para casa por volta das 10 horas da noite. Depois desses 2 meses, já mais familiarizada, já sabendo o que era estudar, quais matérias eram mais importantes, como as pessoas desempenhavam o estudo, eu parei de fazer tantas matérias nesse cursinho. Fiquei fazendo somente as matérias que eram mais essenciais, de maior peso, e as demais matérias eu comecei a estudar sozinha em casa. Essa minha opção de estudar sozinha em casa foi uma forma que eu tive de otimizar o meu tempo de estudo. E também foi nessa época que eu comecei a criar técnicas de estudo que otimizavam o meu tempo e faziam render mais o meu aprendizado. Essas técnicas eu fui criando de uma forma muito intuitiva. E elas me ajudaram muito a encurtar o meu prazo de estudo. Eu consegui passar num concurso num tempo muito menor do que aquele inicialmente planejado. Eu comecei a observar a maneira com que os outros colegas estudavam. Nós usávamos o mesmo material, tínhamos os mesmos professores, mas o meu estudo rendia muito mais. Então aqui que eu comecei a prestar atenção. O porquê que isso acontece? Eu comecei a estudar agora, eu entrei agora no cursinho, eu estou tendo um rendimento maior do que os colegas que já estão lá há um determinado tempo. Isso começou a abrir os meus olhos. O porquê que eu consigo assimilar mais matérias num menor período de tempo. Aqueles 2 meses que eu fiquei bem introduzida no cursinho, eu aproveitei para fazer a análise de como os colegas estudavam, quais as melhores formas de estudar e principalmente como não estudar. Eu analisei também a forma que os colegas que não conseguiam passar no concurso público, qual era a forma que eles estavam estudando, o porquê que eles não conseguiam assimilar as matérias, qual era o foco que eu precisava me atentar para que eu não cometesse o mesmo erro. Eu analisei também qual a forma que os colegas que passavam num tempo reduzido utilizavam para estudar. Por que eles conseguiam assimilar as matérias que os demais não conseguiam? Por que algumas pessoas levavam 2 anos, 3 anos, outros levavam 4, 5 anos e tinha aquele grupo que realmente não conseguia passar no concurso? As principais questões que eu levantei foram as seguintes. Nós usávamos o mesmo material de estudo, nós tínhamos os mesmos professores e normalmente tínhamos o mesmo tempo que nós nos dedicávamos diariamente ao estudo. Por que alguns passavam num tempo reduzido, outros levavam um tempo muito grande para passar e alguns sequer passaram no concurso até hoje? Eu estou falando de 2004, quando eu comecei essa minha trajetória de estudo. E hoje, em 2020, já se passaram 16 anos e eu tenho amigos, colegas que ainda não conseguiram obter o êxito de passar no concurso público que eles tanto desejavam. Uma das minhas estratégias era estudar a maior quantidade de horas por dia, fazer apenas as matérias mais importantes, de acordo com o meu edital no cursinho, e estudar o maior tempo possível sozinha. Já abusando das minhas técnicas, foi nesse período que eu comecei a ter uma nova profissão. Eu praticamente virei decoradora de quartos. O meu quarto, ele era lotado de post-it, aqueles papeizinhos todos coloridos. Eu fiz tipo um arco-íris de post-it, onde eu anotava aquelas questões que me eram mais importantes
memorizar para fazer a minha prova de concurso público. Então, meu quarto tinha post-it na janela, tinha nas paredes, tinha na porta do banheiro e, inclusive, tinha do lado do espelhinho onde eu escovava os meus dentes. Então, em todo momento, eu estava em contato visual com aquelas matérias mais interessantes para o meu concurso. E foi aí que eu também descobri a minha alta capacidade de memória visual que eu tinha. Eu sou uma mistura de memória auditiva e memória visual. Eu sou quase que 50% auditiva e 50% memória visual. E eu entendi que eu precisava aproveitar essa minha facilidade, essa minha memória visual e incluir essa parte do estudo nas minhas técnicas. Eu fazia também um jogo de cores. Dependendo a importância da matéria, eu usava 3 cores. Eu usava o amarelo, o verde e o vermelho. O amarelo para o mais importante, o verde para o intermediário e o vermelho para o menos importante. E essas anotações me ajudavam muito na hora da revisão. A revisão é uma parte muito importante para quem está preocupado em obter maior ganho na hora de estudar. E a revisão é uma parte essencial para aqueles que almejam obter êxito em passar no concurso público. E eu utilizava esses post-it para fazer um resumão na véspera de prova. E muitos desses post-it eu já nem precisava lê-los novamente, porque já estava praticamente tudo gravado aqui na minha memória, de tanto eu olhar na janela, no espelho do banheiro. Então eu já tinha memorizado grande parte de tudo que estava ali, de tudo que eu tinha anotado, seguindo as minhas cores, seguindo as minhas anotações e a maneira com que eu dispunha dessas anotações no meu quarto. Tudo isso fazia muita diferença na hora da memorização. E esses post-it, essa decoração do meu quarto, acabou por assustando alguns membros da minha família. O meu pai veio fazer uma visita, meu pai morava em Costa Rica e veio para Campo Grande fazer uma visita. E ele entrou no meu quarto e viu aquele monte de post-it tudo colorido, parecia um arco-íris no meu quarto. E ele olhou, ficou preocupado, mas não me disse nada. Depois ele foi comentar com a mãe, que ele ficou preocupado, que eu estava estudando demais, anotando demais as coisas e meu quarto estava parecendo um arco-íris com anotações das matérias com quais eu estudava. Mas eu chamo a atenção aqui que eu não estava ficando louca, era uma forma apenas que eu percebi que eu ia ganhar muito tempo e eu ia conseguir assimilar um grande número de matérias utilizando aquela minha forma de aprendizado. Quando a gente se conhece, quando a gente presta atenção na nossa maneira de aprender, nós temos que trazer para o nosso estudo. Então eu aproveitei. Eu tinha uma memória visual muito grande e eu apenas assimilei a minha memória visual a essa minha prática, minha nova prática de estudar para um concurso. Quando eu comecei a estudar para o concurso público, eu comprei o meu Fusca. Mas esse dinheiro da aquisição do Fusca, ele já estava dentro do meu orçamento que eu precisaria para continuar estudando, me mantendo por mais um período de tempo sem precisar trabalhar. Então eu precisei vender o meu Fusca depois de 1 ano estudando para concurso público. Muitos podem acreditar que o fato de ficar sem carro pode ter me desmotivado, trazido mais consequências negativas. Eu não vou aqui falar que ficar sem carro facilitou essa minha rotina de estudar para concurso público. Mas depois de 1 ano que eu estudei a maior parte do tempo já em casa, frequentava o cursinho bem pouco, apenas para tirar as dúvidas daquelas matérias de maior peso no meu edital, o fato de ficar sem carro não me trouxe tantos prejuízos. Eu apenas adequei mais o meu horário, otimizei o tempo que eu saía de casa para estudar e ficava mais tempo em casa estudando sozinha. Depois desse 1 ano, eu já consegui adequar melhor as minhas técnicas e não precisava mais de tanto apoio de um professor ou do cursinho. Eu sozinha conseguia assimilar maior quantidade de matéria possível, que meu tempo rendia muito mais do que se eu estivesse presencialmente num cursinho. Foi também nessa época que eu comecei a perceber que eu precisaria me abdicar de alguns prazeres
de contato com os amigos, contato com a família, de deixar de determinados lazeres, para que eu pudesse me dedicar, focar mais no meu estudo. Mas essa é uma opção que a gente faz. Tirando o peso dessa opção, se você focar no seu objetivo, você vai fazer essa opção de uma forma mais leve, focando lá no objetivo, lá na frente. Isso deixa de ser muito penoso, o fato de ter que abdicar desses determinados prazeres, porque é momentâneo. Quando você tem um objetivo maior, que você quer conquistar dentro de um determinado tempo, já definido por você, você consegue fazer essas abdicações sem dores, sem sofrimento. Isso se torna uma coisa natural dentro dessa trajetória. Mas quando você reclama dessas abdicações que você vai ter que fazer, torna o seu processo muito mais penoso. Tudo depende de como você olha para essas situações. Você pode olhar com prazer, sabendo que é momentâneo, ou você pode olhar com um viés mais de sofrimento, tornar isso muito mais penoso para você. Olhando pelo lado positivo de tudo isso, vendo com gratidão, colocando gratidão pelas suas conquistas diárias, apesar das abdicações, tudo torna-se muito mais prazeroso, você faz com muito mais satisfação. Não se torna mais um pesar, não se torna mais um sacrifício. Foi aí que eu comecei a usufruir muito melhor desse meu tempo estudando para o meu concurso. Eu curti cada pequena conquista, cada aprendizado para mim era uma vitória e eu ficava grata por cada questão aprendida, por cada matéria que eu superava. E hoje eu sinto até mesmo saudade dessa época. Eu gostei tanto dessa minha fase porque foi ela que me trouxe até aqui, até onde eu estou hoje. Então, olhando por tudo isso, olhando para trás, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Eu segui a minha trajetória, eu segui o planejado e eu consegui atingir a minha meta. E eu consegui atingir a minha meta num tempo muito menor do que aquele que eu tinha planejado. Ou seja, seguindo o meu planejamento, tendo o foco o necessário, fazendo as abdicações que eu tive que fazer. Foi a soma de tudo isso que me trouxeram para onde eu estou hoje, que me deram essa liberdade de atividade, liberdade financeira, liberdade, até mesmo liberdade emocional. Então tudo isso foi um passo a passo que eu segui, somado às técnicas que eu desenvolvi naquela época. Quero compartilhar com vocês, mulheres, que assim como eu, buscam passar por essa trajetória rumo à sua independência financeira, à sua independência emocional e trilhar esse caminho que hoje eu chamo do caminho do sucesso. Nessa época do meu estudo, eu também, para otimizar os meus recursos financeiros, eu comecei a alocar o quarto do apartamento onde eu morava. Morava num apartamento pequenininho de 3 quartos, 52 metros quadrados. Eu tinha 2 quartos que eu alugava. Isso me oportunizava a pagar o meu condomínio, a energia e a internet. Então isso me deu uma maior tranquilidade para eu passar esse período de estudo, adequando a minha realidade financeira e me deixando de uma forma ainda mais confortável. Por volta de 1 ano e meio, eu tomei posse no primeiro concurso público no qual eu fui aprovada. Aí veio mais uma questão. Eu tomaria posse nesse concurso ou eu continuaria apenas estudando para o concurso que eu almejava? Esse, na verdade, era um concurso intermediário. Ele não era o concurso na área fiscal pelo qual eu estava almejando estudar. Era também na área fiscal, mas não era o concurso da minha vida, do meu coração. Fazendo aqui as minhas análises, eu percebi que eu poderia sim tomar posse nesse concurso. O horário de expediente seria das 7h30 até 1h30 da tarde, então eu ainda teria esse período restante para continuar os meus estudos. Foi aqui que eu readequei o meu horário de estudo para que eu não perdesse qualidade no estudo e conseguisse desempenhar esse cargo com o qual eu tinha recém tomado posse. Aqui foi preciso ser resiliente. Eu precisei readequar todo o meu cronograma de estudo. Foi necessário utilizar a minha capacidade de adequar a minha nova realidade. Como eu tinha parado de trabalhar, eu vivia com o dinheiro que eu tinha trazido de Portugal.
Então eu não e somada a renda do aluguel do quarto, dos quartos que eu tinha no meu apartamento. Tomando posse nesse concurso, a minha nova renda seria de R$ 1.800. Isso pesou um pouquinho na minha escolha. Eu teria uma renda, teria o dinheiro reservado que eu trouxe e já teria também o dinheiro do aluguel dos quartos. Isso já me deu uma folga financeira considerável e eu ainda teria um excelente tempo diário para continuar estudando para o meu concurso público. Nessa nova adequação, nessa minha nova rotina, eu trabalhava até 1h30, saía, ia para casa, direto para casa, otimizava o meu tempo da melhor forma possível e por volta das 14h30 eu já estava estudando, eu já estava de novo na minha rotina de estudo. Nessa época eu estudava em torno de 4 a 6 horas diárias. Então aqui eu trabalhava até 1h30, eu estudava, conseguia manter minha rotina de estudo e eu também reservava um período para minha atividade física. A atividade física para quem está estudando, não só para quem está estudando, para todos nós, mas para quem está estudando faz muita diferença no seu rendimento. Quando eu tomei posse nesse concurso, eu já estava sem o meu Fusca, eu tinha vendido o meu carro. Foi aí que eu pensei, bom, eu preciso otimizar o meu tempo. O tempo é muito precioso para quem estuda para concurso público. Foi aí que eu comprei uma bicicleta. Eu comprei uma Caloi 10. Para quem não conhece, a Caloi 10 é aquela de corrida. Uma bicicleta bem magrinha, que tem um pneu bem fininho. Eu comprei uma Caloi 10 para eu ir pro meu concurso público que eu tinha acabado de tomar posse. Então eu tinha uma mochilinha vermelha que eu levava roupa, eu levava shampoo, levava as coisinhas que eu ia precisar para chegar lá no serviço, tomar um banhozinho rápido e iniciar minhas atividades do dia. E essa bike, além de um meio de locomoção, eu utilizava a bike para me exercitar e para me divertir. Eu tenho umas histórias bem bacanas dessa época que eu ia para o trabalho com a bike. Para que o meu percurso ficasse mais gostoso, ficasse mais prazeroso, eu me imaginava participando de uma corrida. E eu, claro, eu era sempre a primeira da fila. Então eu montava na minha bike de velocidade e pedalava. A ideia era otimizar o meu tempo, reduzir esse meu tempo diariamente, nem que fosse alguns segundos por dia. E assim eu fazia. Eu cronometrava meu tempo, eu tinha torcida, eu passava em frente a um posto de gasolina todos os dias e os frentistas já me conheciam. Então eles batiam palma, eles me incentivavam e eu chegava lá no serviço todo feliz, suada e muito animada para continuar o meu dia a dia. E isso me dava mais prazer, isso me deixava mais animada e eu me via sempre numa conquista, nem que seja de 1 ou 2 segundos por dia. Isso para mim era uma vitória e que eu trago esse ensinamento também para que a gente comemore essas vitórias um pouquinho, nem que seja um pouquinho por dia. É importante nós aproveitarmos essas experiências e sermos felizes com elas. E não ver essa trajetória que eu tinha que ir para o trabalho de bike como uma coisa penosa, uma coisa dificultosa. Aqui de novo, dependendo do olhar que você coloca para as coisas, você pode ver como uma alegria, uma satisfação ou como uma dificuldade, uma penalidade que você está sofrendo. Depois que eu tomei posse nesse primeiro concurso público, as coisas foram ficando cada vez mais fáceis. Eu já tinha recursos financeiros para me manter de uma forma mais tranquila. O meu segundo concurso público veio apenas 5 meses depois dessa posse. Eu tomei posse em outubro de 2005. Em março de 2006, eu já tinha sido aprovada no segundo concurso. Eu tomei posse, acho que, se não me engano, em junho, julho. Eu fiz o curso de formação na ESAF. Esse concurso foi para analista da Receita Federal. Então uma coisa foi puxando a outra, já tinha assimilado uma quantidade muito grande de matérias e do segundo para o terceiro concurso foram apenas 2 meses. Nesse interim, do segundo para o terceiro concurso, eu fazendo o curso de formação na ESAF, eu resolvi vir fazer a prova de novo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para que eu fosse aprovada no meu terceiro concurso. E foi aqui que vieram de novo aquelas vozes, sabe? Aquelas pessoas que tentam te desmotivar
a fazer aquilo que você quer. Aqui os próprios colegas começavam: você já passou no concurso, por que você quer fazer outro? Você vai reprovar, você vai perder esse concurso que você está agora fazendo curso de formação. Ninguém para te colocar para cima, exceto a família, é claro. Minha família sempre me deu muito apoio nessa minha jornada para concurso público. Então eu resolvi novamente ficar com a minha voz interior, com o meu planejamento, porque eu sabia o quanto eu tinha estudado, o quanto eu tinha me dedicado e que eu podia mais. Então eu decidi de novo não ouvir e seguir com o meu planejamento. Então nesse inteirinho que eu fazia o curso de formação lá em Brasília, eu fiquei 40 dias em Brasília fazendo o curso de formação. 2 finais de semana seguidos. Eu peguei o voo sábado à noite e vim para Campo Grande para que domingo de manhã cedinho eu já estivesse pronta para fazer a prova do concurso público que eu queria. Então foram 2 finais de semana fazendo isso. Fazia o curso de formação de segunda a sábado e domingo eu já estava em Campo Grande para fazer a prova do concurso. Como eu precisava ficar em Brasília por 40 dias para fazer o curso de formação para analista da Receita Federal, eu precisei pedir um afastamento não remunerado do meu concurso que eu já tinha tomado posse. Então eu fiquei novamente sem a renda que entraria para que eu pudesse me manter lá em Brasília. E para quem não conhece, Brasília é uma cidade mais cara do que a que eu vivo, aqui em Campo Grande. Então aqui eu precisei do auxílio financeiro da minha família. Eu fui para Brasília, a minha irmã me emprestou o dinheiro do cheque especial dela. Não sei se vocês se lembram ou se ainda hoje existe aqueles 10 dias de cheque especial sem juros. Aqui eu também obtive ajuda financeira da minha mãe. Cada um dos meus irmãos me fez algum tipo de auxílio financeiro. Então aqui também a gente vê a importância das pessoas queridas junto com a gente, nos apoiando nos momentos que a gente precisa. Eu tenho imensa gratidão por esse auxílio que eu recebi da minha família. E em Brasília, de novo, tem uma aventura, sempre tem uma aventura. Para almoçar na ESAF, eles cobravam já um valor bem reduzido da gente. O almoço era R$8 na ESAF, mas no Pé Sujo o almoço era apenas R$2. Então, no intervalo do almoço, ao invés da gente ficar na ESAF, a gente pegava e caminhava até o Pé Sujo, que os colegas descobriram, e eles levavam a gente junto pro Pé Sujo, a gente almoçava por R$2. Aí sobrava dinheiro pra gente lanchar. Então eu lanchava de manhã por R$1, almoçava com R$2 e lanchava com mais R$1. Ou seja, eu gastava R$4 no lugar de R$8 no almoço na ESAF. Então todas essas coisas a gente conseguia economizar um pouquinho para ficar mais tranquila a nossa estada lá em Brasília. A gente dividiu a parte hotel, ficamos em quatro colegas que tinham passado aqui de Campo Grande. Lá eu fiz novas amizades, conhecemos as cidades de um jeitinho bem barato, que não precisava da gente despender muitos recursos. Então foi tudo se encaixando. A falta de recursos financeiros, apesar de eu ter acabado de tomar posse no concurso, eu tinha feito, né, algumas coisas que eram necessárias, então não tinha todo o recurso financeiro disponível. Mas isso também não atrapalhou, eu tive a minha família que ajudou, eu tive um novo planejamento. Então a economia que eu fazia num local, eu usava o recurso numa outra despesa, numa outra coisa, e isso foi se tornando uma coisa normal, rotineira ali, e não tive também não considerei isso nenhum sacrifício. Foi divertido, amizade, o companheirismo que a gente fez lá, que a gente conquistou, e é que até hoje eu mantenho muitas dessas amizades conquistadas lá em Brasília. Como eu comentei, esse foi o segundo concurso que eu fui fazer o curso de formação lá na ESAF. Logo em seguida veio o terceiro concurso. Apenas 2 meses depois da posse desse segundo concurso, eu já tinha passado no meu terceiro concurso e já ia tomar posse nesse terceiro concurso. Aqui teve mais um up na minha situação financeira. Do primeiro concurso era R$1.800 de salário bruto. No segundo concurso foi para R$3.400, R$3.300, não me lembro exatamente.
E no terceiro concurso o salário já passou para R$ 7.400. Ou seja, lá no ano de 2006 já era um excelente salário para que eu pudesse já usufruir, começasse já a seguir os meus outros sonhos, que eu tinha muitos ainda para serem realizados. Depois que eu passei nesse terceiro concurso, tomada posse, a minha vida de concurseira ficou um pouquinho suspensa. Aqui eu fui usufruir das minhas conquistas. Eu viajei, comi comidas diferentes, comprei a minha casa, casei, troquei de carro, comprei uma bike nova, porque eu adoro bike, comecei a fazer trilhas, intensifiquei minhas atividades físicas, comecei a me alimentar ainda melhor, realmente comecei a usufruir de tudo aquilo que eu tinha conquistado. E nessa qualidade de vida incrível que eu já estava usufruindo, eu comecei a planejar as minhas férias, comecei a fazer os meus investimentos, comecei a viver a vida que eu sempre desejei ter. Eu não tinha mais preocupações com contas, eu já tinha minha independência financeira e isso trabalhava com o meu emocional. Quanto mais independente financeiro eu ficava, mais feliz eu ficava, trabalhava com mais ânimo, com mais alegria. A minha vida entrou totalmente nos trilhos. Usufruir das conquistas nos deixa ainda muito mais felizes, muito mais animados para planejar outras conquistas. E isso foi isso que eu fiz. Eu já estava levando a vida que eu sempre quis, sem deixar de pensar num outro futuro, num futuro ainda mais promissor para mim. Então foram 8 anos usufruindo dessa vida já maravilhosa que eu já tinha conquistado. 8 anos depois, saiu o tão famoso concurso, que é o concurso que eu estou hoje. Hoje eu sou auditora fiscal da Receita Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul. Esse era o concurso que eu tanto almejava. O edital saiu no final do ano de 2013, apenas 2 semanas depois da minha separação. E aqui eu precisava novamente fazer uma escolha. Eu vivia o meu luto, continuava vivendo o meu luto pela minha separação, ou dava um passo à frente em atingir o meu objetivo, o meu tão sonhado concurso público para auditora fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul. Então aqui, novamente, eu optei por mim. Eu optei pelo meu sonho e optei por atingir mais essa meta, mais esse objetivo. E assim eu fui. Comecei tudo de novo, um novo planejamento, uma nova meta, uma nova rotina. Aqui eu já tinha menos tempo entre o edital e a prova. Eu tive apenas 6 meses para estudar. Eu trabalhava das 7h30 às 13h30. Então, novamente, eu elaborei o meu horário de estudo de acordo com o tempo que eu tinha diário para estudar, o edital do concurso público e a data da realização da prova. Mas aqui já foi bastante diferente daquele meu início de estudo. Aqui eu já tinha um escritório confortável, onde eu poderia ficar estudando. Eu não precisava mais me ausentar de casa, porque eu já tinha desenvolvido técnicas de estudo. O meu estudo ficou mais online, eu consegui comprar materiais melhores. E eu realmente foquei naquele concurso, eu foquei novamente no meu edital e aí não tinha erro. Foco, determinação e o uso adequado de técnicas de estudo me trouxeram a mais essa conquista, mais essa vitória de passar em mais um concurso público. E o que mais me chamou a atenção é que o intervalo de 8 anos sem estudar para concurso público parecia que nem tinha passado. Quando eu retomei o meu estudo, parece que o meu cérebro entendeu que tudo que eu tinha vivido no passado, aqueles exercícios que eu tinha feito mental, de estudar, de me concentrar, de focar, tudo isso ressurgiu. E foi muito mais fácil para mim assimilar aquela enorme quantidade de matéria que quem estuda para concurso sabe que tem. Eu consegui fazer isso num período de tempo muito menor. De 1 ano e meio, estudando para o concurso público anterior, eu tinha apenas 6 meses para passar nesse novo concurso. Foi aí que eu entrei num acordo com o meu cérebro. Nós temos a meta, nós temos o tempo, nós temos o nosso edital e nós temos o nosso cronograma a ser cumprido. E aí foi certeiro.
Seguindo o planejamento, eu atingi com muito mérito mais essa meta, mais essa conquista, mais um concurso público no qual eu fui aprovada. Eu recordei muitas matérias que eu já tinha estudado, eu fiz as atualizações necessárias daquelas matérias que tinham mudado, tinha tido algumas adequações, e eu aprendi do zero algumas outras matérias que também tinham sido inseridas nesse novo concurso. E aqui está o grande X da questão. Aquelas técnicas que eu tinha aprendido naqueles meus outros 3 concursos anteriores, eu as aprimorei e eu já estudava com muito mais qualidade. O meu tempo estava muito melhor utilizado e eu assimilava as matérias de uma forma muito mais útil e muito mais ágil. Além de utilizar as técnicas que eu desenvolvi, eu resolvia uma enorme quantidade de exercícios. Eu tinha uma rotina de fazer as minhas revisões, as horas de estudos que eu respeitava, a minha alimentação era melhor cuidada, as atividades físicas eu não deixava de fora. E acreditem, você se exercitar oxigena muito o seu cérebro e isso te traz muito mais ganho no seu estudo. Você consegue assimilar uma gama muito maior de conteúdo. E aqui eu utilizei mais uma técnica, a técnica da não desistência. Por mais que eu não conseguisse realizar aquela questão naquele momento, eu jamais me dava por vencida. Eu ficava com aquele exercício e se eu não conseguisse naquele momento, acreditem, eu resolvi o exercício enquanto eu dormia. E a hora que eu acordava, estava fresquinho na minha memória, eu simplesmente passava para o papel a resolução que eu tinha obtido em sonho. Agora você pode me falar, mas em sonho, como que você resolveu um exercício no sonho? O nosso subconsciente, quando você fala para ele, eu não consigo fazer, ele desiste de tentar. Mas quando você fala, eu consigo e eu não vou parar de tentar enquanto eu não tiver resolvido essa questão, o seu cérebro não vai descansar enquanto ele não te dá aquilo que você almeja. E era assim, parece mágica, mas não é mágica, é técnica. Quanto mais você estuda, quanto mais você assimila e quanto mais você não desistir daquilo que você tem para aprender, mais o seu cérebro vai entender e vai colaborar com você. E além de resolver as questões em sonhos, eu me via resolvendo as questões da prova, no momento da prova, eu me via executando a prova. Eu fazia e refazia a prova mentalmente, eu me via conferindo o gabarito, eu me via acertando as questões, eu me via sendo aprovada, via meu nome publicado no Diário Oficial. E eu comemorava a minha passada nesse concurso antes mesmo disso acontecer. E acreditem, você vai assimilando esses passo a passos e seu cérebro vai se familiarizando com cada uma dessas etapas. É como se você tivesse percorrido passo a passo, degrau a degrau, 1, 2, 3, 10 vezes. E o seu cérebro vai entendendo onde você quer chegar, onde você quer estar. E a trajetória para ele vai ficando mais fácil, a conquista diária vai ficando mais prazerosa e você tem mais motivação para chegar até onde você determinou. Em 2016 eu tomei posse nesse último concurso como auditora fiscal da Receita Estadual. No ano de 2019, eu comecei a aprender um pouquinho sobre inteligência emocional, sobre desenvolvimento pessoal e foi quando eu conheci o coach. Aqui eu entendi muitas daquelas técnicas que eu usava intuitivamente no meu momento de estudo, o embasamento científico que elas tinham. E essas técnicas, elas podem ser aprendidas. Foco, determinação, a visualização, a gratidão, a visão positiva de futuro. Tudo isso que eu aplicava de uma forma intuitiva, são técnicas que podem e devem ser aprendidas por aquelas pessoas que almejam passar no concurso público e também aquelas pessoas que almejam um objetivo e um crescimento pessoal e profissional. Usando a intuição, usando a imaginação, usando técnicas de foco, somado às técnicas de estudo, de memorização,
irão alavancar o seu estudo para concurso público e vai diminuir o tempo que você precisa para que a partir de hoje, desse momento inicial, dessa estaca zero, para que você atinja com muita mais maestria, com menor tempo, o seu objetivo de passar nesse concurso público. Sim, essas técnicas podem ser aprendidas e eu estou aqui para compartilhar com vocês essa minha trajetória, esses exercícios que eu fiz, essas técnicas que eu aprendi, somadas à memorização e somadas aos exercícios de coach que eu aprendi, ensinar a vocês as técnicas que vão alavancar os seus estudos e otimizar o seu aprendizado, reduzindo o tempo para que vocês passem no concurso público.